E aí, ser humaninhos, vamos resolver umas questões de processo civil? Então, vamos aqui comigo. Ó, tá aqui, questãozinha novinha. Eita, essa caneta. Questãozinha novinha, 2019, 28º exame de ordem. A questão é sobre intervenção de terceiro. Cai. Tô falando que cai porque cai. Mas cai a letra da lei. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de mútuo firmado com a Aline, ou seja, Felipe emprestou dinheiro. Ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. E o João ainda foi o fiador dela. Surpreendido pela citação, João Alberto procura, no mesmo dia, um advogado, esperto ele. Diante de tal quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter responsabilização de Aline. Ele, João Alberto, é fiador. Ele pode até falar, olha só, realmente eu devo porque eu sou o fiador, mas vem cá, fia, você deve junto comigo. Você deve junto comigo. Letra A. Realizar o chamamento ao processo de Aline. Efetuar a denunciação da lide de Aline, não, porque as hipóteses de denunciação da lide dizem respeito à evicção, a gente viu isso, evicção ou ação de regresso por contrato ou lei. Sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto. Não, ele não é uma parte, ele é legítimo porque ele é fiador. Ele se responsabilizou. Não promover intervenção de terceiro e aguardar a fase executiva. Você tá doido? Tá louco? Tem que resolver aqui. Onde a gente vai resolver se deve, se não deve, é aqui na fase de conhecimento, sim. De jeito nenhum, tá super errada essa daqui. Mas chamamento ao processo, por quê? 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, João, do afiançado, na ação em que o fiador foi réu. Quem é o afiançado? Aline. O fiador é réu, João é réu. Ele é réu no processo, ele fala assim, eu devo, mas você deve junto comigo. Bora nós dois. É isso. Beleza? Por isso que eu falo, cai o quê? Cai a letra da lei. Ah, mas não tá a letra da lei. Mas, criatura, se você lê a lei, você vai saber resolver. Porque ele só te fez o quê? Te deu um caso e você aplicou o 130. A resposta tá bem aqui, 130, inciso 1 do CPC. Mais uma questãozinha super recente. A Mauri ingressou com ação ordinária em face de Mercadinhos dos Suínos Limitada, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em ação transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade. A sociedade está insolvente, razão pela qual o juízo competente decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando um automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré, tá? Então, diante de tal cenário, assinale a alternativa correta. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte interessada. Não precisa de requerimento da parte interessada. A decisão está incorreta, diante da necessidade de requerimento da parte interessada, ok? Para que haja desconsideração, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Não, é incidente. Errou aqui. Estava certo até aqui. A decisão está incorreta, pois a desconsideração exige cumulativamente o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente, olha só, nos termos do CPC.
Não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica. Essa aqui a gente nem termina de ler, porque já está errado, todo errado, tá? Isso aqui nem lê mais. Tá? Então, resposta correta, letra C. 133. Um incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. Tá? Então, é sempre assim. Tem que pedir. Tem que pedir. Facinha, facinha. Olha, chuchuzinha essa questão. Não estava difícil. Você tem que, por isso que eu falo, tem que ler lei seca. Ai, né, é chato. Mas você tem que ler. Ou 2017, 24º. Marcos se envolveu em um acidente abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno, que teve ali a motocicleta, ajuizou em face de Marcos ação indenizatória por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Diante de tal situação, assinale a alternativa correta. Eu acabei de falar isso aqui, ó. Acabei de falar, ó. Denunciação da lide. Ação de regresso por contrato ou por lei. Uma ação de regresso por contrato. O que eu vou ter aqui, gente? Ó, denunciação da lide. Óbvio, por contrato. Mas vamos ler aqui. Pode promover oposição. Oposição nem é mais embaixo de terceiro. Pode pedir instauração de... Não, nem termina, porque não é desconsideração. Pode promover o chamamento ao processo, também não é hipótese de chamamento ao processo aqui. É admissível denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva, gente, que eu acabei de falar 2 questões atrás, o prejuízo de quem for vencido no processo. Chuchuzinha também. 2018, 25º exame. Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, demanda reivindicatória, tá? Diz respeito à propriedade. Em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Então, o Tancredo achou que o Gilberto era o proprietário da fazenda aqui, ó, do sítio, né? Só que ele era somente caseiro. Ele não era, ele só é caseiro. Ele não tem nada a ver com a situação ali. Diante do narrado, assinale a afirmativa correta. Gilberto deverá realizar nomeação autoria. Não existe mais. Não existe mais. Nomeação autoria. Não existe mais. Nomeação a autoria no novo CPC, tá? Já foi uma intervenção de terceiros. Hoje não é mais, tá? Não é mais. O que a gente tem hoje é exatamente o que está na letra B, que é uma ilegitimidade ad causam que ele vai alegar em contestação, indicando aquele que considera proprietário, indicando lá provavelmente o patrão dele. Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o póliba de forma alguma. De ofício, nunca, 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 nunca. Tá? Não pode fazer um trem desse nunca, jamais. O magistrado corrigir esse polo passivo de ofício de jeito nenhum. Gilberto poderá promover o chamamento ao processo, também não é caso de chamamento ao processo de seu patrão. Ele vai fazer o quê? Falar, olha, não é comigo não, eu não sou a parte legítima desse trem. Quem é o patrão, que é o proprietário? É uma ação reivindicatória, não é comigo que você trata isso. Beleza?
339 CPC. Quando alegar sua ilegitimidade, que você vai alegar na contestação, porque é uma das preliminares previstas no rol do 337, só que de cabeça eu não lembro qual que é o inciso, mas você tá aí com o seu vade-mecum e tá escrito ali, ó, ilegitimidade da parte. Aproveita e já lê o 338 e o 339 no embalo do 337, show. Incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Continuando aqui o nosso baile. Quero vermelho. 2019, 28º. Fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, haveria um gato no local, ou seja, o medidor de energia teria sido indevidamente adulterado. Indignado, com razão, Vicente, representado por um advogado, propôs, aproximadamente um mês depois, demanda em face da fornecedora e pediu o restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria rígido, ou seja, ele estaria ok. A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu produção de prova pericial. O autor requereu produção de prova pericial. Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, ratificou a existência de irregularidade do medidor de energia e, tal qual o autor requereu produção de perícia, também pediu perícia. Em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais e antes da realização da perícia, o juiz atribuiu apenas ao autor. Os dois requereram a perícia, mas o juiz falou, só o autor paga. Que efetivamente, para o pagamento de tal verba, sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Quando as duas partes pedem perícia, meus amores, as duas partes vão rachar o valor desses honorários, tá? A decisão judicial está correta, uma vez que, se ambas as partes requerem a produção de perícia, apenas o autor. Não faz sentido. Os dois quiseram. O juiz decidiu de modo incorreto, com certeza, pois se ambas as partes requerem produção de perícia, autor e réu devem adiantar os honorários periciais. É lógico. A decisão está equivocada na medida que os honorários periciais são pagos apenas ao final do processo, de jeito nenhum. A decisão está correta, pois o magistrado tinha a faculdade de atribuir a pena de jeito nenhum. Sempre tem uma, né? Sempre tem uma que não tem nada com nada. Eita! Olha só, 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerida a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou, aqui requerida por ambas as partes. Quem foi que pediu? O Vicente e depois a empresa lá, concessionária de serviço público. Ok? Cada um pediu, falou, Vicente, eu quero, a concessionária, eu também quero, então bora rachar. 25º, 2018. Almir ingressa com ação de procedimento comum em face de José, pleiteando obrigação de fazer consistente na restauração do sinteco aplicado no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Rapaz, sinteco é um trem que dá trabalho, hein? Na casa da minha mãe já fez. Oxi. Em sua inicial, a firma tem interesse na autocomposição. Ó, tá falando aqui, na inicial, vou até colocar aqui, 319.7, tá? Do CPC. Eu quero audiência de mediação de conciliação. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo o caso de improcedência liminar, designa a audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias. E a gente viu que essa audiência ela tem que ser designada com no mínimo 30 dias.
Então, 60 tá sussa. Promovendo ainda a citação do réu com 30 dias. E a gente viu lá que no 304 tem que ser com pelo menos 20 dias, então tá sussa. Com base na legislação, assinale a alternativa correta. Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação e composição obtida, será reduzida a termo pelo conciliador. E, independentemente de sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados dos transatores ou por conciliador. Não. Bastando que não precisa. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento de contestação. Não, já está errado aqui, ó. Não, daqui para frente eu não vou nem ler mais que já está errado. Não. A contestação vem depois. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC ato atentatório da dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica. A gente já viu isso daqui. Isso aqui é cópia da lei, pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Exatamente. Almir e José não precisam comparecer à audiência, compete seu advogado. Precisam sim. Tá? Ainda não foi integralmente formada, foi sim. Não há propriamente uma. Meu Deus, não há. Não, ó, por isso que eu falo, sempre tem uma, né? Mas sempre tem uma que não tem nada com nada. 334, parágrafo 8. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório de catar. É outro mantra de CPC. 26º, 2018. Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Ela propôs a ação e ele foi regularmente citado. Sobre a audiência de mediação, assinar a alternativa correta. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação. Não precisa. É faculdade da parte estar acompanhada. É faculdade não, é obrigatório. Tá? Já começa aqui. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única. Quantas forem precisas. É lícito que, para a realização da mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam suspensão do processo. O que diz aqui? Suspende-se o processo 313 pela convenção das partes. Além disso, nas normas processuais civis fundamentais, nós temos orientação no sentido de que, sempre que houver a possibilidade de autocomposição, o juiz deverá empreender esforços no sentido de proporcionar que as partes cheguem a um acordo mútuo. 26º. Alexandre ajuizou em face da prestadora de serviço de iluminação pública de sua cidade, questionando os valores cobrados nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela da evidência. Tutela da evidência. Sob o fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracterizaria abuso de direito de defesa. E com razão. Sob o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. O juiz errou a conceder liminarmente a tutela de evidência, na medida em que essa somente é cabível quando há súmula vinculante sobre o tema. Não, gente, não é só nessa hipótese, tá? Tem outras. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois a apresentação de contestação padronizada em outro processo configura abuso de direito de defesa. Não, mas é uma sacanagem, né? Pelo amor de Deus. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, uma vez que, assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder tutela independentemente do oitivo do réu. Não necessariamente. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento no abuso do direito de defesa. Vamos lá no 311.
A tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando. Só que nessas hipóteses aqui, 2 e 3, somente nessas hipóteses aqui que ele vai poder decidir de forma liminarmente. Quando a tutela de evidência estiver fundamentado no abuso do direito de defesa, por isso que a gente tem que ler o artigo, por isso que tem que ler a lei seca. Olha só. Quando tiver fundamentado em abuso de direito de defesa, não pode decidir de forma liminar. Tá bom? Não pode. E é por isso que a letra D é a correta. Gente, eu não coloquei o exame nesse, depois eu informo. Enfim. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia com pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata, sem a oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá opor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a afirmativa correta. A respeito do caso, assinale a afirmativa correta. O advogado equivocou-se. Trata de uma tutela cautelar. Não é. Não é. É de urgência. É de urgência, porque no caso aqui, cirurgia de urgência. Então, ela quer antecipar os efeitos da sentença para agora. E não antecipada, tá? Não é. Não é cautelar. É de urgência antecipada. De urgência antecipada. Porque ela quer satisfazer. Satisfativa. Satisfativa. De modo que o pedido principal terá de ser formulado pela autora. Não. O advogado equivocou-se, com certeza. A urgência contemporânea à propositura da ação. Lembra que eu falei lá na aula que é urgência, urgentíssima. Pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, 303, com a possibilidade de posterior aditamento à petição inicial. É a nossa petição inicial incompletinha. Incompleta. O advogado agiu corretamente de jeito nenhum. A petição inicial, no momento certo, não, sai. O advogado agiu corretamente, também não. Cautelar, não. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide e tudo mais. Este aqui é a nossa urgência urgentíssima, que eu comentei lá na nossa aula de tutela provisória, tá? Que não posso confundir gente, eu tô meio disléxica hoje. Antecedente com antecipada. Lembra sempre que antecipada é a própria tutela, antecedente é como eu vou interpor, pedir esta tutela ao juízo. E a gente encerra esse bloco de questão por aqui, mas a gente ainda tem muita questão para analisar. Não sai daí.